E aí pessoal, tudo bem? Tranquilos? Estudando bastante? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propriedades periódicas, com enfoque para três, tá? Raio atômico, eletronegatividade e energia de ionização. Vou inicialmente explicar o funcionamento de cada uma delas, como que você vai ter que enxergar isso aí, visualizando um croquis da tabela periódica na sua mente, tá? E depois nós vamos aplicar alguns exercícios, lembrando como que a gente tem que fazer para resolver cada um deles, tudo bem? Dando início, falarei um pouquinho sobre raio atômico, tá? O raio atômico ele é utilizado principalmente para saber aí o tamanho do átomo. Logicamente você vai falar assim, pô Rogério, o átomo é uma estrutura microscópica, para que eu quero saber o tamanho do átomo? Isso vai ter uma importância muito grande quando nós estivermos falando de reatividade e principalmente na hora que nós estivermos estruturando, tá, a nossa tabela periódica, que muitos exercícios são cobrados assim. Tudo bem? Turma, o raio atômico ele tem uma ordem de crescimento de acordo com o número atômico do elemento. Por isso que é uma propriedade periódica. Só que essa ordem, ela aumenta de baixo para cima e da direita para a esquerda na tabela periódica. Tendo um destaque aqui para o frâncio. Tá? Esse é o elemento que apresenta, dentre os outros, o maior raio atômico. Tudo bem? Lembrando sempre, na ordem aqui vertical, nós trabalhamos com o número de camadas eletrônicas. A tabela tem 7 divisões e aí vai aumentando a cada linha uma camada eletrônica. Por isso que quanto mais para baixo, maior o elemento fica. Já no período, nós temos a ordem contrária aqui. Diminuindo o número de elétrons, eu vou reduzindo a força de atração do núcleo para com a eletrosfera, aumentando o tamanho deste elemento, tá? Então, quanto menos elétrons, maior é o elemento aí, tudo bem? Outra propriedade muito importante, aliás, dentre essas duas aqui, a que mais é cobrada e a que mais vai ser utilizada na parte de reações químicas, é essa aqui. A afinidade eletrônica ou eletronegatividade. A eletronegatividade é a atração que um elemento tem por elétrons. Vamos só lembrar um pouquinho a história. Teoria do octeto, visando os gases nobres, ou seja, elementos precisam receber elétrons para ficar estáveis como os nossos amigos aqui, os gases nobres. E olha quem está destacado aqui, o flúor. O flúor dos elementos da tabela periódica é aquele que está com uma eletronegatividade mais alta, aquele que é mais atraente, aquele que traz mais o elétron para si. Quanto os gases nobres já estão completos, já estão estáveis e eles não precisam mais atrair ou receber elétrons. Sendo assim, na eletronegatividade os gases nobres não entram, não se conta com eles. E eu tenho aí o flúor como o elemento mais eletronegativo. Algumas brincadeirinhas a gente usa sempre para lembrar aí como que a gente atrai ou quem atrai menos os elétrons aqui, tá? Tem uma frasezinha que vai ajudar vocês muito, principalmente no vestibular, quando você não tiver a tabela na frente, tá? Que é o fui ontem no clube, briguei, encrenqueiro, e saí correndo para o hospital. Essa ordem aqui ajuda sempre a você lembrar que dos não metais o hidrogênio é o menos eletronegativo e o flúor o mais eletronegativo. Outra vantagem de se entender isso aí, polaridade e geometria molecular, turma. Quem é mais polar quando eles têm uma maior diferença de eletronegatividade? Quando a diferença é pequena, apolar. Vamos lembrando isso aí, que isso vai ser muito útil para a gente na hora de resolver os exercícios, tudo bem? E aí, pessoal, vamos para a nossa terceira
propriedade periódica? A energia de ionização. Energia de ionização é a força necessária para a retirada de elétrons de um elemento químico. Tá? Quanto maior for essa energia, significa que mais difícil é a retirada desse elétron. Se ele estiver se relacionando com outro elemento, ele tende a receber mais do que perder. Só que olha quem é o destaque aqui da tabela. Tá? O destaque da energia de ionização na tabela periódica é o hélio, que é um gás nobre. Os gases nobres, eles entram na energia de ionização porque eles dificilmente perdem elétrons. Ao contrário da eletronegatividade, que eles não entram. Porque eles não precisam ganhar elétrons, já estão estáveis. Tá? A força necessária para tirar elétrons dos gases nobres é muito alta, por isso que nós temos uma baixa reatividade desses carinhas aqui. Tá? Gases nobres, raros ou inertes, significam que interagem pouco com outros elementos. Primeiro, porque tem uma energia de ionização muito alta, ou seja, para retirar elétrons deles, precisam ter muita força. E outra, eles não têm uma eletronegatividade, ou seja, não atrai elétrons de ninguém. Partindo desse princípio, reações na eletrosfera com eles não rola. Tudo bem? Ordem, já falei, é a mesma da esquerda para a direita, de baixo para cima. E só forçando a memória. Energia de ionização é a força necessária para se retirar elétrons de um elemento químico. Tá? Antes de partirmos para os nossos exercícios, vocês vão ter que relembrar dele, o nosso amigo diagrama de Linus Pauling. Este diagrama é que vai facilitar a sua organização na hora dos exercícios. Para quem não lembra ainda, a gente tem que relembrar. Direita, esquerda, diagonal, vai descendo a ordem de energia aqui dada por Pauling para você distribuir os elétrons de um elemento químico. Não esqueça disso. Nem sempre você vai ter a tabela periódica em mãos. Aliás, na maioria dos exercícios dos vestibulares, não tem. Então, isso aqui vai quebrar um galhaço seu. Tudo bem? Um intervalinho para a gente partir para os exercícios.